Olá, meninos, tudo bem? Sexto ano, agora nós estamos aqui, né, na aula de matemática 2. Na aula de matemática 2, na nossa última aula, nós falamos sobre triângulos, né? Classificamos triângulos, descobrimos área, perímetro, fazemos exercício, fizemos a correção. Então, nós terminamos triângulos. Agora, nessa aula, nós vamos começar a trabalhar com vocês a questão dos quadriláteros. Primeiramente, o que vem a ser um quadrilátero, sexto ano? Quadrilátero é todo polígono, isso é toda linha poligonal fechada que possui 4 lados. A gente já falou isso, né? O polígono, né? Quadrilátero é todo polígono que possui 4 lados. Se ele possui 4 lados, ele também vai possuir 4 vértices, 4 ângulos internos. Mas só que quadrilátero, pessoal, assim como os triângulos, né? Eles não é um estudo tão simples assim, a quadrilátero é um polígono de 4 lados e pronto, acabou, não. Quadrilátero, existe um estudo mais aprofundado sobre os quadriláteros, né? Tá aí essa primeira frase. Quadriláteros são figuras geométricas planas poligonais formadas por 4 lados, isto é, são polígonos de 4 lados. Existem quadriláteros convexos e quadriláteros não convexos. O quadrilátero não convexo, né, é o que nós chamamos de quadrilátero côncavo. Vocês lembram até que a gente estudou sobre polígono convexo e polígono côncavo? A mesma coisa vale aqui nos quadriláteros, pois, afinal de contas, quadrilátero é um polígono, né? Mas ele é um polígono, que a gente já sabe, é um polígono de 4 lados. Se eu marcar 2 pontos internos ao quadrilátero e de maneira nenhuma esses 2 pontos saírem de dentro da figura, eu falo que se trata de um quadrilátero convexo. Agora, se eu marco 2 pontos internos à figura e passar um segmento de reta entre eles, e esse segmento de reta poder sair de dentro da figura, nós falamos então que se trata de um quadrilátero, mas um quadrilátero não convexo. Se ele é um quadrilátero não convexo, é um quadrilátero côncavo. O primeiro é um ABCO, é um polígono de 4 lados, então é um quadrilátero. Mas esse quadrilátero, ele é um quadrilátero convexo ou côncavo? Ele é um quadrilátero convexo. Por quê? Marquei 2 segmentos de reta, liguei esses 2 segmentos de reta, e esses 2 segmentos de reta, e esse segmento de reta ligado por esses 2 pontos, quero dizer, formou, não saiu de dentro da figura. Então, nós temos aqui um quadrilátero convexo. A nossa segunda figura, marcamos 2 pontos, ligamos, olha, o segmento de reta saiu de dentro da figura, ó. Se ele saiu de dentro da figura, é um quadrilátero não convexo. Isso é um quadrilátero côncavo. Dentre os quadriláteros convexos, que é o que nós vamos estudar, aqui no sexto ano nós não vamos estudar os quadriláteros côncavos, né? Os tipos de quadriláteros, como encontrar a área, perímetro de um quadrilátero côncavo. Nós vamos manter o foco de quadriláteros convexos. Aqui, dentre os quadriláteros convexos, nós podemos deduzir quadriláteros convexos. Temos 2 tipos de quadriláteros convexos especiais. Quais são eles? Os trapézios e os paralelogramos. O que são os trapézios? Os trapézios são os quadriláteros que possuem apenas um
par de lados paralelos. Então, trapézio é o quadrilátero que possui apenas 2 lados paralelos. Paralelogramo. O paralelogramo possui 2 pares de lados paralelos. Isto é, o paralelogramo ele possui 2 pares de lados paralelos. Por exemplo, os lados opostos sempre serão paralelos, certo? O paralelismo entre os lados de um quadrilátero é perceptível quando observa os lados opostos, isto é, os lados opostos que podem ser paralelos. Lados que não são opostos de um quadrilátero poderão ser paralelos? Não, apenas lados opostos. Lados que possuem ponto em comum não podem ser paralelos, justamente por possuírem um ponto em comum. É claro, né? Então, lados opostos de um quadrilátero poderão ser paralelos caso eles não possuem nenhum ponto em comum. Olhem aqui. Temos um exemplo aqui do trapézio, do paralelogramo e de outro quadrilátero convexo qualquer. Ó, o trapézio, esse lado aqui, ó, que eu estou com o mouse em cima dele, com a canetinha em cima dele, não é paralelo a esse lado. Por quê? Lembre de retas paralelas, né? Lados paralelos. Tem que possuir mesmo sentido e mesma direção. Esses lados aqui não são paralelos, mas esse lado de baixo e esse lado, outro lado aqui, o lado de baixo, o lado de cima, isto é, esse lado e esse lado aqui, vocês podem ver que eles são paralelos, ó. Todos eles, os dois estão na horizontal. Se o quadrilátero possui apenas 2 lados paralelos, isso significa que ele é um trapézio. Se um quadrilátero possui apenas 2 lados paralelos, significa que nós estamos falando de um trapézio. Agora, esse quadrilátero, esse lado é paralelo a esse. Agora, os outros 2 lados também são paralelos, isto é, os lados opostos são paralelos. Quando eu tenho quadrilátero onde os 2 lados opostos sempre serão paralelos, nesse caso, os 2 lados horizontais são paralelos e os 2 lados inclinados também são paralelos, isso significa que não é um trapézio, sim um paralelogramo. Trapézio, paralelogramo. Trapézio, 2 lados paralelos. Paralelogramo, os lados opostos são paralelos. Esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse aqui também. Esse quadrilátero roxo aqui, ele é um paralelogramo ou um trapézio? Não. Por que ele não é um paralelogramo e nem um trapézio? Porque ele não tem nenhum lado paralelo ao outro. Ó. Esse lado não é paralelo a esse e esse lado também não é paralelo a esse. Então, não é um trapézio, não é um paralelogramo. É apenas um polígono quadrilátero convexo comum. Aqui no 6º ano, nós vamos estudar apenas os trapézios e os paralelogramos. Os outros quadriláteros nós vamos deixar para estudar só no ensino médio. Então, aqui no 6º ano, turminha, nós vamos estudar apenas os trapézios e os paralelogramos. Vamos começar a falar dos paralelogramos primeiro, né? Olha aqui, os paralelogramos, o que a gente pode falar dos paralelogramos? Eles têm algumas características especiais. Os ângulos e lados opostos são congruentes, isto é, são de mesma medida. Então, esse lado que sai do A a B tem a mesma medida que o lado CD. O lado AC tem a mesma medida que o lado BD. Então, lados opostos sempre terão a mesma medida. Se os lados opostos têm a mesma medida, os ângulos opostos também terão a mesma medida.
Isto é, o ângulo C vai ter a mesma medida que o ângulo B e o ângulo A também vai ter a mesma medida que o ângulo D. Então, lados opostos, mesma medida. Ângulos opostos também têm a mesma medida. Lembrando que isso vai acontecer apenas em um paralelogramo. Por que eu sei que esse aqui é um paralelogramo? Ó, paralelo, 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 paralelo. O lado AC é paralelo ao lado BD e o lado AB é paralelo ao lado CD. O ponto de encontro das diagonais é o ponto médio entre elas. Isto é, se eu tenho uma diagonal, eu tenho outra diagonal, elas vão encontrar em um ponto, não vão? Então, os pontos entre eles aqui, ó, que eu vou formar, os pontos opostos. O ponto de aqui vai dividir as duas diagonais ao meio. Ó, tem essa diagonal verde claro aqui, ó. Ela tem 2 centímetros. O ponto M dividiu ela ao meio. Então, esse lado ficou 1 centímetro, esse lado também ficou 1 centímetro. Eu tenho essa diagonal azul aqui, ó. Um lado dela, o ponto M é o ponto médio, dividiu ela ao meio. Isto é, um lado dela ficou com 2 centímetros, o outro lado dela também ficou com 2 centímetros. Isso significa que essas duas diagonais, essa diagonal ela possuía 4 metros, 4 centímetros. A soma dos ângulos opostos sempre equivalerá a 180 graus. Isto é, se eu somar o ângulo A com o D, né? Os ângulos não opostos, quero dizer, perdão. Se eu somar o ângulo A com o C e o ângulo B com o D, a soma é 180. Então, se eu somar o A com o C, o resultado dá quanto? 180 graus. Se eu somar o B com o D, o resultado dá quanto? 180 graus. Ok? Temos isso daqui. Dentre os paralelogramos, pessoal, nós temos alguns paralelogramos especiais. O primeiro paralelogramo que nós vamos falar é o retângulo. Quando eu posso falar que o paralelogramo ele é um retângulo? Quando seus 4 ângulos internos possuem 90 graus. Então, todo paralelogramo, isto é, os paralelogramos que ele tem os 4 lados, os lados opostos de mesma medida. Isso é, esse lado mede 3, esse 2, esse 2. Lados opostos de mesma medida e paralelos, né? Se o paralelogramo possui os 4 ângulos internos medindo 90 graus, eu falo que esse paralelogramo ele é um retângulo. Então, para um paralelogramo ele ser um retângulo, ele tem que ter os 4 ângulos internos medindo 90 graus. Os retângulos, qual é a característica de um retângulo? Possui os 4 ângulos internos medindo 90 graus. Existe o losango. O que é um losango? Um losango, pessoal, ele tem 2 características muito importantes. Quais são elas? Primeiro, o losango, ele é um paralelogramo que tem os seus 4 lados de mesma medida. Então, o losango, se esse lado possui 20 centímetros, os outros 3 lados também possuirão 20 centímetros. E as diagonais vão formar entre elas um ângulo de 90 graus. Mas não precisa, por enquanto, preocupar com esses ângulos, com o ângulo formado pelas diagonais, não. Isso aí a gente vai utilizar só lá no 8º ano. O que a gente precisa, que eu quero que vocês saibam nesse momento? Que o losango tem 2 diagonais e que o losango é um paralelogramo que possui os 4 lados de mesma medida. Se esse lado possui 20 centímetros, todos os lados do losango possuem 20 centímetros. O retângulo possui todos os lados de mesma medida? Não.
quem possui todos os lados de mesma medida é um losango. Calma aí, Diógenes. Você falou que o retângulo tem os 4 ângulos de 90 graus. O losango tem todos os lados de mesma medida. Mas eu já lembrei de um paralelogramo que envolve as duas coisas ao mesmo tempo. Isto é, possui todos os lados de mesma medida e os 4 ângulos internos possuem 90 graus. Então, nós sabemos que tem um paralelogramo que possui todos os lados de mesma medida e os 4 ângulos internos de 90 graus, existe. Qual que seria esse paralelogramo? O quadrado. Então, o quadrado é um paralelogramo que possui lados iguais. Então, o quadrado possui os 4 lados iguais, ó, lado, 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 os 4 lados medindo 3, e os seus ângulos todos medindo 90 graus, ó, 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. Com isso, pessoal, nós podemos afirmar o seguinte, que todo quadrado ele é um retângulo e um losango ao mesmo tempo. Então, quer dizer que o quadrado ele é um retângulo e losango? Sim. Por que ele é um retângulo? Porque ele tem todos os lados, todos os ângulos internos possuindo 90 graus. O losango não tem. Mas, né, ele é um retângulo porque os ângulos internos são todos iguais a 90. E ele é um losango porque todos os seus lados possuem a mesma medida. Então, o quadrado ele tem as características de um retângulo e losango ao mesmo tempo. Com isso, nós podemos informar que o quadrado ele é um losango e retângulo ao mesmo tempo. Mais uma vez, porque ele é um losango? Isso, porque ele tem seus 4 lados de mesma medida. Porque o quadrado também é um retângulo, porque ele tem seus 4 ângulos internos medindo 90 graus. Agora, nós vamos passar para os trapézios. O que é um trapézio mesmo? Trapézio possui apenas 2 lados paralelos, ó, que nesse caso aqui são os horizontais. Esses 2 lados paralelos, pessoal, de um trapézio, recebem o nome de base do trapézio. Então, essa aqui é uma base, essa aqui é a outra base. Essas bases jamais serão bases de mesma medida. Então, um trapézio, ele sempre vai possuir uma base menor e ele também vai possuir uma base maior. Então, todo trapézio possuirá uma base menor e também uma base maior. E a distância entre essas duas bases é chamada de altura do trapézio. Então, a distância entre a base menor aqui em cima e a base maior aqui embaixo é chamado de altura do trapézio. Então, vamos ver o que a gente escreveu? Quadriláteros que possuem apenas um par de lados paralelos. Foi o que a gente falou. E esses 2 lados são chamados de base do trapézio, que nós chamamos de base menor e base maior. Os trapézios não são paralelogramos, por isso, as propriedades do paralelogramo não são válidas para o trapézio, é lógico. E o trapézio, pessoal, ele tem 2 classificações, ou 3 classificações, que é o trapézio qualquer, o trapézio retângulo e o trapézio isósceles. Nós vamos falar sobre esses 2 últimos trapézios agora, o trapézio retângulo e o trapézio isósceles. Quando o trapézio ele é um trapézio retângulo? Quando ele tem 2 ângulos internos de medindo 90 graus. Se ele possui esses 2 ângulos internos medindo 90 graus, nós falamos que esse trapézio é um trapézio retângulo.
Ó, base menor, base maior e tem um lado que tem dois ângulos internos medindo 90 graus. Se um trapézio possui um lado formando dois ângulos internos medindo 90 graus, significa que esse daqui se trata de um trapézio retângulo. Agora, trapézio isósceles são os trapézios que possuem os dois lados não paralelos de mesma medida. Dois trapézios possuem dois lados paralelos de medidas diferentes. Se os lados não paralelos possuem medidas iguais, significa que esse trapézio, né, ele recebe o nome de trapézio isósceles. Trapézio isósceles são os trapézios que possuem os dois lados não paralelos de mesma medida. Ok? Então é isso daí, pessoal. Pessoal, nisso daí nós já explicamos então o que seria trapézio, paralelogramo, quadrado, retângulo e losango. Ok? Essa foi a nossa primeira aula sobre quadriláteros. Semana que vem vamos continuar o conteúdo e nessa semana não tem exercício de matemática 2, só exercício de matemática 1. Ok? Tchau, pessoal, se cuidem, até a próxima aula.